Nós vamos hoje enfatizar especialmente esta última frase do versículo 4, esta última ideia que nós lemos, que em algumas traduções, em algumas versões, aparece também no versículo 1. O final do versículo 1, em algumas traduções, também tem esta ideia de que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como na oração eu mencionei, porque tem sido para mim um dos capítulos mais queridos das Escrituras e tenho ouvido muita gente referir-se a este capítulo e partes deste capítulo em momentos muito emocionantes, muito marcantes das suas vidas, por causa do que contém as ideias que estão neste capítulo. Mas ele descreve a ação do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Quem ele é e o que ele faz na vida do cristão pode ser, então, entendido como a descrição da vida cristã normal. A vida cristã normal é a vida de alguém que é controlado pelo Espírito de Cristo. Este capítulo fala como o Espírito Santo atua na nossa vida, como ele nos guia, como nos fortalece, como nos enche de esperança e de conforto no meio de todas as tribulações que nós passamos. É um dos capítulos mais lembrados quando há tribulações, somente os versículos 28 e 29. Especialmente como o Espírito Santo nos dá força para vencermos o pecado e vivermos uma vida de vitória, baseado especialmente no versículo 13, quando fala da luta contra a carne, os feitos do corpo. Mas essa vitória que nos está também garantida, e como ela é descrita a partir do versículo 31. Nós lemos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isto é parte do decreto de Deus, da lei de Deus. É uma linguagem judicial, é uma linguagem jurídica. Mas por que não há nenhuma condenação? Qual é a razão? O versículo 2 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E como é que Deus fez isso? Ele fez isso através do Espírito Santo, que nos livra do pecado e da morte, condenando na carne de Jesus Cristo o nosso pecado. Foi o próprio Deus que fez essa obra de condenar Jesus, ou seja, de o castigar a Ele, de o punir a Ele, para nos livrar a nós dessa punição e desse castigo. Este é o propósito com o qual Deus fez. E foi com este propósito que Deus fez o que fez na cruz. Para que o preceito da lei se cumpra em nós. Era necessário haver morte. Era necessário haver derramamento de sangue. Isso cumpre-se em nós por meio da fé em Jesus. Mas para isso nós precisamos entender essa ideia e a importância da lei. É importante ler o Antigo Testamento. É importante conhecer, especialmente o Pentateuco. Aquilo que Deus estabeleceu para que houvesse esse processo de justificação, para que Ele pudesse relacionar-se de novo com homens e mulheres, seres humanos que foram achados pecadores, que desobedeceram. O preceito da lei são os pensamentos, as palavras, as ações exigidos pela lei de Deus. O aspecto cerimonial da lei mosaica foi colocado de lado, isso nós aprendemos em Colossenses capítulo 2. O escrito da dívida foi cancelado porque Jesus, Ele morreu na cruz e pagou o preço e também nos libertou desses hábitos, dessa obrigação de apresentar essas cerimônias com sacrifícios de animais, com sangue de animais, numa tenda, num prédio. O sacrifício foi feito, o sacrifício definitivo. A responsabilidade básica quanto ao aspecto civil, ele foi transferido para os governos humanos, o governo civil. Então já não é nenhuma competência dos sacerdotes, nem dos líderes religiosos,
mas nós aprendemos em Romanos 13 que é a responsabilidade dos governos aplicarem a lei moral numa comunidade. E os governos têm, a maior parte dos governos, e nós sabemos que essa é a regra, tem sido a regra, tem essa noção da lei moral de Deus: não matarás. A lei moral tem a sua base no caráter de Deus e é apresentada em linhas gerais nos 10 mandamentos, e a sua forma mais reduzida, resumida, está nos mandamentos de Jesus para amar a Deus e amar as pessoas, amar o próximo como alguém se ama a si mesmo. A lei moral nunca foi abolida e encontra a sua autoridade na nova aliança. Mas é um facto que todo o incrédulo, quem não acredita em Jesus, quem não acredita em Deus, na palavra de Deus, está debaixo da exigência da perfeição e da sua condenação até que creia em Jesus, até que vá a Jesus. Enquanto não for a Jesus e não for alcançado por Cristo, enquanto o Espírito de Jesus não o selar, enquanto não fizer dessa pessoa propriedade dele, propriedade de Cristo, essa pessoa continua condenada e só pode ser salva se realmente for perfeita, porque Deus exige perfeição. Para nós cristãos, a lei moral de Deus, aquilo que Deus diz que é bom e que Ele quer e que nós vemos na lei de Deus, é para nós uma referência, é o padrão que nós queremos para o nosso comportamento. Há princípios na lei de Deus. Nós aprendemos sobre o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus exige sobre o nosso Deus ao estudarmos a lei, a forma como Ele ensinou e tem ensinado o seu povo. Embora o cristão não seja mais escravo da condenação e do castigo da lei moral, a lei ainda reflete o caráter moral de Deus e a sua vontade para as suas criaturas. O código escrito, essa lei cerimonial, essa lei formal, ela não foi capaz de cumprir a obra, ela foi um aio, foi uma ajuda, mas o Espírito é capaz. O Espírito é capaz de nos fazer, de nos levar a Cristo, nos fazer lembrar da lei. Ele é capaz de gravar a lei no nosso coração. É o Espírito que faz isso, para que a lei seja parte dos nossos pensamentos, parte dos nossos desejos, parte da nossa vida. E assim andemos em conformidade com essa lei de Deus. Um dos textos é Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34, que diz, é uma profecia acerca da nova aliança que o Senhor estabeleceu com Israel e com a igreja, aqueles que são povo de Deus atual, os crentes, aqueles que estão em Cristo. E diz assim Deus através de Jeremias, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isto aconteceu na cruz, isto aconteceu quando a mensagem da cruz foi pregada, anunciada, houve fé, crença, confiança nesta mensagem e há o perdão de Deus, há a salvação dos pecados, há esta comunhão com Deus. Esta é a obra de Deus, esta é a vida no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Esta carta e este capítulo em particular trata do Evangelho de Jesus, das suas implicações práticas, e uma forma de resumir este capítulo está aí nessa frase: o poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito que dá segurança de vitória na vida cristã. Os primeiros 12 versículos resumem-se desta forma: a vida em submissão ao Espírito traz liberdade da possibilidade sempre presente de controlo pela natureza humana pecaminosa. Nós precisamos do Espírito Santo para poder vencer a carne, vencer os desejos da nossa natureza. E estes 4 versículos que nós lemos podem ser resumidos. Esta frase procura sintetizar as ideias dos versículos de 1 a 4.
A base da libertação dos cristãos não é a lei, enfraquecida pela carne, mas a morte vicária, a morte substitutiva de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito que neles habita. Jesus morreu na cruz para nos substituir. Ele morreu no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o centro da mensagem. É por isso que nós cantamos, exaltamos Jesus, nós louvamos, nós queremos adorar, expressar gratidão por esta tão grande salvação. Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu por nós. E por isso nós podemos afirmar que não há nenhuma condenação. Essa palavra aparece neste contexto de Romanos, uma linguagem judicial, é o oposto da justificação, dessa obra de Deus em nos declarar justos. Refere-se ao veredicto de culpa e ao castigo que esse veredicto exige. Nenhum pecado que um cristão possa cometer, passado, presente ou futuro, pode ser colocado contra ele, uma vez que o preço foi pago por Cristo e a justiça foi imputada ao cristão. E nenhum pecado jamais mudará a decisão legal divina. Essa é a segurança. Ele decidiu não se lembrar dos pecados. Ao dar o seu Filho como sacrifício suficiente para perdoar pecados, Deus decidiu não se lembrar dos pecados dos seus filhos, dos seus eleitos, do seu povo. Esta é a justificação. Não há acusação que possa pegar num verdadeiro cristão, num verdadeiro crente. Não há maldição que possa trazer qualquer malefício à vida de um cristão. Versículo 33 deste capítulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus decidiu justificar, se Deus decidiu salvar, retirar da condenação, colocar ao seu lado, no seu reino, ninguém pode fazer nada contra Deus. Mas há uma expressão muito especial nesta carta, aparece aqui no início desta carta, deste capítulo, aqueles que estão em Cristo Jesus. E algum tempo atrás, entre 2010 e 2012, eu pude refletir sobre esta expressão, que realmente ela é a expressão favorita de Paulo a respeito da nossa união com Cristo. E num trabalho académico eu consegui refletir sobre esse termo, essa expressão, essa ideia de estar em Cristo. Eu gostaria de ler uma parte daquilo que naquela altura eu pude, ao ler os versículos, todas as vezes em que no Novo Testamento aparece esta expressão em Cristo, estar em Cristo. O que é que significa no seu contexto bíblico, especialmente nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, já que é uma expressão favorita para falar da união do crente com Cristo? Esta é a condição na qual não há distinção entre povo, classe social ou género. Implica ser por Ele e ajuntar com Ele, como nós lemos em Mateus 12. Então aí todas as referências que dão base a estas afirmações sobre o que é estar em Cristo. Em que contexto aparece esta expressão estar em Cristo, ou ser de Cristo? Implica invocar o seu nome e revestir-se dele e por ele. Estar em Cristo é ter Jesus Cristo como Senhor, considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus, estando, portanto, livre de qualquer condenação e da lei do pecado e da morte, por causa do amor de Deus. Estar em Cristo é ser um só corpo com outros membros, é ser santificado e chamado para ser santo, é ser gerado pelo Evangelho, ser conduzido em triunfo, manifestando em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Estar em Cristo é falar da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, é ser uma nova criatura, reconciliada com Deus e justificada pela fé. Estar em Cristo é receber a bênção de Abraão, é ser filho de Deus e ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Estar em Cristo é ser e existir para louvor da sua glória. É estar assentado nos lugares celestiais e andar em boas obras. Estar em Cristo é ser aproximado de Deus por meio do seu sangue e prosseguir para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus, o amadurecimento, a perfeição.
é ter o coração e a mente guardados pela paz de Deus que excede todo o entendimento e ter cada necessidade suprida por Deus segundo a sua riqueza em glória. Estar em Cristo é ter a certeza da ressurreição, é em tudo dar graças, transbordando da graça do Senhor com fé e amor, é ter a promessa da vida e da salvação, mas também por causa da piedade, sofrer a perseguição. Estar em Cristo é ser chamado pelo Deus de toda a graça para a sua eterna glória e ser amado e guardado por Ele. Isto é ser e estar em Cristo. Isto é andar no Espírito. Isto é dar fruto, isto é ter o fruto do Espírito. Isto é mostrar que somos de Jesus, que estamos nele. Portanto, é essencial entender o Evangelho, é essencial crer em Jesus Cristo como Salvador. E é fundamental entender o que significa não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos procurado entender isto à luz da carta aos Gálatas, especialmente o capítulo 5, já entramos no capítulo 6, mas esta ideia da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito, o que é que ele faz em nós, o que significa andar no Espírito. E nós vamos então procurar à luz do Antigo Testamento, olhando para o exemplo de 3 personagens do Velho Testamento, sobre as quais nós lemos na Bíblia e foi reconhecido por pessoas que elas tinham o Espírito. E vamos ver a forma como, em alguns momentos da sua vida, agiram, reagiram, como evidenciaram a presença do Espírito neles. E vamos ver também outras passagens no Novo Testamento que trazem essa orientação, trazem esse ensino, esses princípios, esses mandamentos para a igreja, para os crentes. Então, os 3 exemplos que nós vamos ver do Antigo Testamento são José, Josué e Daniel. Vamos começar com o capítulo 41 de Gênesis, onde aparece José, não aparece neste versículo, mas nós sabemos que Faraó está a referir-se a ele. Portanto, um ímpio, um rei que não conhecia Deus, mas ele reconhece que em José havia o Espírito de Deus. Ele diz aos seus oficiais, eles precisavam de alguém para dirigir a nação diante daquele sonho que o faraó teve e aquela perturbação e o que José disse que viria, porque Deus iria trazer esses anos de abundância e depois os anos de fome. Ele ficou encantado com a forma como José entendeu, discerniu esse sonho. Então ele pergunta aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este? Referindo-se a José, em quem há o Espírito de Deus. E para nós entendermos então algumas evidências, ou percebermos algumas evidências do Espírito de Deus na vida de José, vamos voltar um pouco atrás, capítulo 37, e quem não lembra da história de José, leia. A história começa no capítulo 37 de Gênesis, e uma história muito bonita, uma história muito marcante, nos ajuda a entender muito do coração de Deus e do seu caráter, da sua soberania também, dos seus propósitos. Mas no capítulo 37, versículo 4, nós lemos que os irmãos perceberam que o pai amava a José mais do que a todos os outros filhos e por isso odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os seus irmãos tinham ciúmes dele, versículo 11. Versículo 28 diz que, portanto, por isso o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e estes levaram José ao Egito. Como é que José reagiu? Foi percebido que nele havia o Espírito de Deus. Agora, como é que alguém que tem o Espírito de Deus reage? O capítulo 45 mostra uma das principais reações e nós já vamos ver essa correspondência em Cristo e na igreja, o que se espera daqueles que estão em Cristo. Capítulo 45, a partir do versículo 3, quando os seus irmãos tiveram um encontro com ele já era o principal, o segundo, ele já era o governador da terra naquela altura, do Egito, a grande potência na altura, acima dele só estava Faraó,
Ele tinha essa autoridade já como, vamos dizer, o primeiro-ministro ou aquele que estava a governar. E os seus irmãos ouviram isto dele: eu sou José. Vive ainda nosso pai? Mas os seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam ou ficaram atemorizados perante ele. E José disse aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A reação de José foi perdoar os seus irmãos, aqueles que lhe fizeram muito mal. Mas porque ele tinha o Espírito de Deus, ele andava de acordo ou segundo o Espírito de Deus, ele foi capaz de perdoar e dizer-lhes: chegai-vos para mim, eu não vos quero fazer mal. Chegai-vos para mim. Ele revela então esse caráter cristão, espiritual, de alguém que sabe perdoar. Ele revela humildade, porque ele era o mais poderoso na altura. E mesmo com todo o poder e toda a autoridade e podendo fazer com os irmãos o que quisesse, com aqueles que o maltrataram, ele decidiu tratá-los bem e não se achar superior a eles. O nosso Pai está bem, o nosso Pai, eu sou como vós, sou filho de Jacó. Mas aqui nesta passagem também percebemos que ele se submete à vontade. Ele entendeu que a vontade de Deus ela é soberana, ele entendeu quem Deus é. E apesar de todas as circunstâncias difíceis pelas quais ele passou, ele diz: foi Deus que me enviou, foi Deus que me trouxe para aqui. O que aconteceu foi o que Deus quis que acontecesse. Então ele revela essa submissão à vontade soberana de Deus. Então nós encontramos no Novo Testamento alguns mandamentos, princípios, verdades para nós hoje. E um deles é para nós perdoarmos. Vamos olhar para um dos versículos que nos ordena perdoar, Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma atitude que tem que existir no nosso coração. Se somos do Senhor, se temos o Espírito do Senhor em nós, nós perdoamos. Nós andamos segundo o Espírito. É um mandamento para nós. Ser como José, sermos capazes de perdoar os nossos irmãos que nos fazem mal, é uma característica, é uma marca de alguém que tem o Espírito de Deus. Ser humilde é outra marca que se espera ver e por isso vem em forma de mandamento para os crentes. Pedro diz, capítulo 3, versículo 8, irmãos, sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, sede humildes. Se são irmãos, são crentes, são de Jesus, estão em Cristo, sede humildes, sede como Ele é. Submeter-se à vontade soberana de Deus, imitando Jesus, que disse: se possível, Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Esta ideia de, é o que Tu queres, Deus. Tu queres que eu esteja aqui, neste lugar, nestas circunstâncias, que seja feita a Tua vontade. Foste Tu que me trouxeste para aqui, Tu és o Deus soberano. O apóstolo Paulo também entendeu isso. Os amigos, os colaboradores, os irmãos não queriam que ele sofresse, mas ele disse: que fazei chorando e quebrantando-me o coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Afinal, foi isso que o Senhor disse que iria acontecer. Eu fui chamado para sofrer, eu iria sofrer por causa dele. Então, é isso que vai acontecer. Eu sei que Deus é soberano. Ele vai fazer o que Ele quer. Que a sua vontade seja feita. E se a vontade dele é que eu morra, eu vou morrer. Eu estou pronto. Eu estou submisso. E este é o exemplo que nos é deixado por Jesus, por Paulo. São os exemplos que nós temos para imitar. Paulo disse: imitem-me porque eu imitei Jesus. E temos mais um para imitar. Imitem José. Imitemos José. E quanto a nós,
quanto a ti. Tu queres só fazer o que tu gostas? O que tu preferes? Tu queres fazer o que tu achas melhor? Ou já entendeste porque estás em Cristo? Porque andas segundo o Espírito, tens que fazer o que Deus quer e aceitar a vontade dele para ti. Porque é isto que os que andam no Espírito, os que andam segundo o Espírito, entendem e vivem. É a vontade de Deus. E por isso fazem o que Deus gosta, o que Deus prefere, o que Deus acha melhor. Tu pensas que és mais importante e melhor que os outros? Ocorre-te isso quando te comparas com irmãos de sangue, primos, pais às vezes, vizinhos, colegas? Tu achas que és mais do que os outros? Há mandamentos na Bíblia que nos ordenam sermos humildes. E uma pessoa humilde não se acha mais importante nem melhor do que as outras. Mas esta é uma luta que nós temos. Há alguém que tu ainda não perdoaste? Há alguém que estás a resistir para, no teu coração, diante de Deus, o justo juiz, que conhece os teus pensamentos, declarar esse perdão? Libertar esse desejo de vingança? Esse desejo de retribuir o mal com o mal? Nós temos que aprender a andar como José andou. Temos que aprender a andar segundo o Espírito. Nós temos exemplos para nos mostrar o que é ser espiritual. O que é ter o Espírito, o que é dar fruto espiritual. Outro exemplo é o exemplo de Josué. Números 27, versículo 18. O Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Eu quero que ele faça um trabalho, mas é o próprio Deus a dizer: nele há o meu Espírito, nele há o Espírito Santo. Então vamos ver algumas marcas na vida de José, algumas características, alguns momentos em que ele mostrou, à luz do Novo Testamento, nós percebemos que ele tinha o Espírito. Em Êxodo 33, versículo 7, temos a descrição de que Moisés costumava montar para si uma tenda onde ele ali buscava ao Senhor. Versículo 11 diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Mas o destaque está que o servo, o moço, Josué, ele não queria apartar-se daquela tenda, daquele lugar. Ele queria continuar ali no lugar onde se buscava o Senhor, onde se falava com Deus, onde se ouvia o Senhor. Há aqui algo no coração deste homem, deste jovem, deste moço, que é uma evidência de que nele havia o Espírito. No capítulo 3 do livro de Josué, nós vemos outra característica, da forma como ele falou ao povo: santificai-vos, versículo 5, Josué 3, 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 9, então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Alguém que tem o Espírito é alguém que conhece o Santo e vai querer santificar-se e persuadir e chamar outros à santidade, à santificação. Convidar para a santidade. Santificai-vos. Separai-vos, apartai-vos daquilo que é impuro, aquilo que é mau, para que se possa servir. Ele diz no final deste livro, capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é outra característica de alguém que tem o Espírito Santo, alguém que anda segundo o Espírito, alguém que trabalha, que serve o Senhor. Então Josué andou segundo o Espírito, buscando ao Senhor, orientando o povo de Deus a santificar-se, convocando-o para ouvir a palavra dele, servindo ao Senhor. E nós encontramos no Novo Testamento, então, paralelos destes comportamentos. Nós encontramos estas marcas em forma de princípio ou de mandamento no Novo Testamento, como em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Procurai compreender a vontade do Senhor. Busquem o Senhor. Ouçam-no. Procurem a face dele. Consultem-no. Procurem aprender, compreender a vontade do Senhor.
O Novo Testamento também nos orienta à santificação. Um dos versículos, há muitos, mas segundo aos Coríntios capítulo 7, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ser mais santos, irmãos. Diz Paulo, convida Paulo os irmãos de Corinto e ensina-nos a nós também a desejar isso para nós e para os nossos irmãos. Vamos ser mais santos. Vamos nos santificar, vamos desejar coisas santas, vamos praticar coisas que agradam a Deus, coisas puras, vamos pensar naquilo que é puro. Porque se alguém a si mesmo se purificar dos erros, das falhas, dos pecados, das imundícias, será um instrumento, um vaso útil nas mãos do possuidor, que é Deus. É Ele que nos possui, é Ele que nos usa e assim estaremos preparados para toda a boa obra. Diz Paulo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2. Há uma convocação do próprio Senhor Jesus em forma de parábola para ouvir a palavra do Senhor. Quando ele conta a história do semeador, Mateus capítulo 13, diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Essa é boa terra, aquele que ouve a palavra. Bom é aquele que ouve e que dá fruto, a 30, a 60 por um, a 100 por um. E ele diz, numa das cartas que escreveu, numa das mensagens que João escreveu, mensagens de Jesus às igrejas, todas as cartas no Apocalipse têm esta expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a palavra de Deus, venham ouvir a palavra de Deus, ouçam. Isso é bom, isso é um bom coração, isso é boa terra. E também há um destaque para o serviço ao Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, sede firmes, inabaláveis, sede abundantes na obra do Senhor. Isto é mandamento para a igreja. O serviço, a obra do Senhor, façam com abundância. Sirvam ao Senhor com a vossa casa. Trabalhem para Deus. 1 Coríntios 15, 58. E a pergunta, e tu? O que é que estás a fazer concretamente para o Senhor? O que é que tu fazes para Jesus, para o Senhor? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu serviço? Tu podes dizer que estás a servir o Senhor como? Se alguém diz que está em Cristo, se alguém realmente é salvo, se alguém é de Jesus, o que é que está a fazer para Jesus? Porque esta é uma característica de alguém que está em Cristo, de alguém que anda segundo o Espírito. Tu tens convidado pessoas para ouvir a palavra de Deus? Que tu vais ler ou convidá-la para estar num lugar, numa sala, numa casa onde a palavra do Senhor vai ser lida, vai ser pregada? Tu tens convidado pessoas para ouvir a palavra de Deus como Josué fez? Tens procurado persuadir outros na santificação? Santificai-vos, disse Josué. Purifiquemo-nos de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Diz o Novo Testamento, especialmente Paulo, tantas vezes. Mortifiquemos a carne, neste capítulo 8. E tu tens buscado o Senhor, tens orado, tens pedido a Deus direção para as decisões que tu tens que fazer, as decisões, as escolhas, os passos que tens que dar. Tens buscado a Deus. Josué buscava. Ele não queria apartar-se daquele lugar onde ele sabia que Deus falava com Moisés face a face, onde ele podia ouvir Deus a falar. Nós acreditamos que é por meio das Escrituras que ouvimos Deus falar. É lendo a Bíblia. Não há tendas, nós não estamos à espera de sonhos nem visões, porque nós temos Paulo, Pedro, João. E Jesus diria, como disse, quando o rico disse, manda Lázaro falar aos meus irmãos. Ele disse, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Alguém que anda à procura de visões e de sonhos e de manifestações, dizemos nós em nome de Jesus, vocês têm Paulo, têm Pedro, têm João. Ouçam-nos. Tens buscado ouvir o Senhor para que Ele te oriente, te guie? Josué buscava. Ele
andou segundo o Espírito e nós temos que aprender a andar como Josué andou, segundo o Espírito. E o último exemplo é o exemplo de Daniel. Capítulo 4, versículo 8. Um rei ímpio trocou-lhe o nome, deu-lhe o nome de Beltesazar e disse acerca dele: nesse há o Espírito dos deuses santos. Tu, ó Beltesazar, ou ó Daniel, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes. Porquê? Porque em ti há o Espírito dos deuses santos. Também na vida de Daniel foi reconhecida a presença de Deus. Ele andava segundo o Espírito dos deuses santos. E nós sabemos que os deuses santos, verdadeiros, é o único Deus verdadeiro. Não existe outro como o nosso Deus. O Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi este Deus que escolheu Daniel, que se revelou a Daniel e a quem Daniel quis servir. O único Deus verdadeiro. No capítulo 5 há uma outra descrição de Daniel, feita numa outra ocasião por um outro rei, e referindo-se a ele, diz: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Alguém que queria saber, um rei que queria saber o que significava aquelas letras na parede. E disseram: no teu reino há um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Tendo ouvido dizer a teu respeito, versículo 14, que os espíritos dos deuses estão em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Por isso eu te mandei chamar para que tu me desses a interpretação. Porquê? Porque eu ouvi a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti. Uma das evidências de que o Espírito de Deus estava em Daniel está no capítulo 1, mas antes disso, ainda lendo o capítulo 6, versículo 3, nós lemos que Daniel se distinguiu dos outros presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Por isso Deus queria, o rei queria colocá-lo acima de todos. Mas era Deus que se tinha revelado a Daniel. Ele tinha entendido a lei de Deus, a lei moral de Deus. Embora ainda estivesse preso à lei cerimonial, ele queria agradar a Deus, queria servir a Deus. E no capítulo 1, então, nós vemos uma evidência de que o Espírito de Deus estava em Daniel. Porque ele decidiu firmemente não se contaminar com aquelas coisas daquela cultura, com aquilo que ele, pela consciência que tinha de homem de Deus, de conhecer a lei de Deus, ele não podia usar, não podia comer, não podia beber aquelas bebidas. Ele decidiu não se contaminar. No capítulo 6, versículo 4, lemos outra descrição importante sobre Daniel, que nos leva a concluir que ele tinha o Espírito de Deus. Quando os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para o acusar a respeito do reino, queriam lhe fazer mal, queriam afastá-lo dessa oportunidade e possibilidade de ser o primeiro, o principal no reino. Eles andaram à procura de algo para acusar Daniel. Só que diz o texto que eles não conseguiram achar nada. Culpa nenhuma. Não conseguiram encontrar nenhum defeito que pudessem apontar. Porque diz o texto que ele era fiel. Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Mais uma característica deste Daniel. Versículo 10 deste capítulo. Ele ouviu o que eles conseguiram fazer, de qualquer forma, conseguiram levar o rei a escrever uma lei em que não se podia orar a outro Deus, a não ser ao rei, ao grande imperador na altura. Mas Daniel, ele sabia que havia esse decreto contra ele, mas ainda assim, ele entrou em sua casa,
entrou no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele punha-se de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ainda que a ameaça fosse morrer, ser morto, atirado à cova dos leões, ele fez o que costumava fazer. Ele orou. Ele fez o que tinha hábito de fazer. Daniel andou segundo o Espírito, decidido a não se contaminar, sendo fiel e perseverando na oração. E nós encontramos no Novo Testamento ensinos para nós que somos igreja relacionados com estas marcas, estas características na vida de Daniel. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, descreve a verdadeira fé, a verdadeira religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não fazer o bem apenas porque pensamos receber algo em troca, mas é fazer o bem a qualquer pessoa, mesmo aos que não têm nada para dar. Mas assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Decidir não contaminar-se. Essa foi a decisão de Daniel. E nós vemos que esta é a fé verdadeira. Isto é andar segundo o Espírito no Novo Testamento, é não contaminar-se com o mundo. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta era, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não se deixem formatar, não sejam iguais ao mundo, não se deixem contaminar por estas coisas que estão à vossa volta. Há uma orientação acerca da fidelidade, mais do que uma, mas em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, o que importa é que os homens nos considerem como ministros de Cristo, servos de Jesus, escravos dele, que andamos segundo as suas ordens, despenseiros dos mistérios de Deus, que é o Evangelho, bons mordomos, levamos o Evangelho. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E somos nós os despenseiros. Foi a nós que nos foi confiada a palavra da verdade, o Evangelho, é a igreja, baluarte, coluna da verdade. A nós foram-nos confiados os oráculos de Deus, o Evangelho. Somos nós que temos recebido a palavra de Deus para entregar a outros. E o que se requer é que sejamos encontrados fiéis. E Jesus, sobre a oração, ele diz, conta uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus diz que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Nós também devemos ter hábito de oração. Nós devemos ter esse costume de orar. Romanos 12, versículo 12, diz que devemos ser perseverantes na oração. É mandamento para a igreja. É princípio bíblico. Isto é ser de Jesus, é estar em Cristo. Isto é andar segundo o Espírito. Alguém que persevera na oração. Mais um mandamento, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mesmo que haja decretos contra vocês, continuem a orar. Orai. Orem sempre. Orem. Tu tens perseverado em oração? Tens esse costume? Tens esse hábito? Porque os que são de Jesus, os que estão em Cristo, têm. É característica daqueles que têm o Espírito Santo, que andam segundo o Espírito. A oração, perseverar em oração. Tu tens sido fiel no uso do tempo, no uso dos talentos, no uso dos tesouros que te têm sido confiados. Tens sido fiel nas oportunidades que Deus te tem dado, de viver, de aprender e de praticar o que tens aprendido com Ele. Tu tens sido fiel. Tens procurado não te contaminar com as coisas impuras do mundo. Tens te afastado do mal, procurado andar em retidão, em justiça, em fidelidade ao Senhor e à sua vontade.
Nós temos que aprender a andar como Daniel, Josué e José andaram. São exemplos, 3 de muitos outros que nós temos nas Escrituras, pessoas que andaram segundo o Espírito. Precisamos imitar estes homens. Paulo, ao referir-se às histórias do Antigo Testamento, ele disse: tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino. Romanos 15, versículo 4. Estas coisas, elas consolam-nos e confrontam-nos, mas foram escritas para nosso ensino. A história de José, de Josué, a história de Daniel, estas histórias foram escritas para nos ensinarem acerca do que significa andar no Espírito, porque eles tinham o Espírito. As outras pessoas afirmaram, e Deus mesmo afirmou, eles têm o Espírito. Eles são meus. Eu comprei-os. E por isso eles praticaram o que praticaram. E nós precisamos nos examinar a nós mesmos. E vamos fazer isso dentro de alguns instantes, como preparação para a celebração da salvação do Evangelho. Perguntar a nós mesmos se temos imitado estes homens que tinham o Espírito Santo. Se temos ouvido a palavra do Senhor e se temos obedecido, se temos praticado. É tempo de refletir, de pensar. E há oportunidade. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia para alguém que não tem praticado, começar a praticar, confessando os seus pecados, arrependendo-se, confessando Jesus como Senhor, crendo, porque é essencial entender o Evangelho e crer e confiar em Jesus Cristo como Salvador. Esta é a base para a nossa comunhão aqui, a nossa união, para termos o Espírito Santo. E nós estamos a entender o que é andar segundo o Espírito Santo. Algumas características que ficam claras nas Escrituras. Perdoar. Nós perdoamos quem nos fez mal. Ser humilde. Submeter-se à vontade soberana de Deus. Buscar o Senhor. Orientar outros à santificação. Convocar para ouvir a palavra de Deus. Servir ao Senhor. Decidir não se contaminar. Ser fiel. Perseverar na oração. São marcas do Espírito. São características de alguém que anda segundo o Espírito. Alguém que tem o Espírito Santo e por isso dá fruto. Que Deus nos permita entender bem, colocar a nossa fé, nossa confiança nele.